sou DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Muito bem-vindo, você que está chegando. Primeira coisa que você tem que fazer, clica aí, se inscreva, dá o seu curtir, deixa o seu comentário aí para não nos perder de vistas e permaneça aqui com a gente. Aqui no Ponto de Ironia, toda semana um convidado especial, uma pessoa incrível assim para um bate-papo fora do normal e hoje muito mais fora do normal, porque hoje nós temos uma dupla e uma dupla inusitada, dois amigos meus que por acaso eu fiquei sabendo que também são amigos entre si, eu não sabia. A gente vai entender melhor essa história conversando com o Thiago de Souza. Paulo Fabião estão aqui, olha aí, obrigado, que beleza, DVD. hein? Prazer enorme estar aqui. Prazer enorme. Ainda mais com o meu amigo aqui, o Thiago, que ninguém faz ideia que a gente é amigo, mas somos. Não é? Pois é, ninguém faz ideia que vocês são amigos, muito menos eu. E aí reunimos Thiago, que fala de cemitério, Paulão, que é um humorista e cadeirante. Não sou mais humorista, não. Unidos pelo carnaval. Unidos pelo carnaval. É isso que eu ia perguntar, o que te unem, porque eu falei, será que vai rolar um programa inteiro falando sobre acessibilidade em cemitério? Né? Aliás, cemitério é um lugar acessível, Thiago? Médio, não é muito não. Não é não. Até Não porque é. são edificações muito antigas, Muito antigas. não é? Os mais novos são. Os Uhum. mais antigos não são. Cara, o mundo nunca foi pensado. Nunca foi pensado para nós. E Nunca foi ainda não é, pensado, né? cara. Ainda não, se ainda não é, você imagina antes. Sim. Que as pessoas ainda eram compelidas a ficarem escondidas, presas em casa, não sei o que. Então, cara, não é. Sendo muito sincero, eu acho que os novos têm. E agora há novas exigências. Uhum. Então, nas reformas, nas novas adequações, estão sendo feitas mudanças bastante consideráveis. É porque depois que eu passei a fazer uso de cadeira de roda, um dia eu me peguei pensando nisso. Falando, caramba, que eu lembrei o último enterro que eu fui foi do meu avô. E eu comecei a pensar, falei, caramba, se fosse hoje, eu não teria como chegar no túmulo. Porque entra ali no quarta parada, primeiro que os corredores são escada e aqueles corredores todos desnivelados, cheios de buracos. Mas tem cheio pior. Tem. Você tem alguns cemitérios que são difíceis de transitar, que não tem corredor. Então, eu vou te falar um cemitério que eu estudei, uma milagreira, por exemplo, que é a loira desconhecida de Itu. Ela fica no meio de uma quadra que não tem chegada. Você vai passando pelos túmulos, de repente fecha, aí você tem que subir num túmulo, vai, até chegar no meio do cemitério. Então, assim, cara, é impossível para qualquer pessoa e com desenvoltura de mobilidade. Com uma boa mobilidade, é difícil. O cemitério da Consolação é um cemitério acessível? Já É o tá... melhor, já melhorou. É o melhorzinho? Melhorou. É. Não é o melhorzinho, Não, melhorou. Lembrando que se tá mais acessível, não é porque as pessoas se tornaram mais legais, é porque tem leis para isso. Exatamente. Não, lógico. E se você não fizer, você vai tomar multas severas e tudo mais. Cemitério não é um dos seus passeios preferidos, Olha, né, Fabião? não. Eu pergunto também por quê? Porque o cemitério era um dos meus passeios preferidos há muito tempo. Que legal. Que eu não vou em cemitério, mas eu gostava muito quando morava em São Paulo. Gostava muito, às vezes estava num dia meio melancólico assim, e ia para Paulista, da Paulista já esticava e ia lá para Consolação. E passava um bom tempo circulando ali no cemitério da Consolação. Ia no túmulo da Tarsila para trocar uma... na Consolação que a Tarsila tá, Você né? tá corretíssimo até agora, Não, tudo. Exatamente, eu gostava de muito. Fui algumas vezes, me lembro, essa imagem é muito nítida da minha cabeça, de eu indo lá no túmulo da Tarsila trocar uma ideia com ela, sabe? É legal, cara. Cemitério é um lugar de reflexão. Não é só Muito. aqui, não é só em São Paulo, em todos os lugares, né? Meditação, porque quando a gente fala oração, imediatamente você se remete a algum tipo de prática religiosa. Mas oração nada mais é do que um tipo de meditação. Se você afastar o dogma religioso e pensar, e refletir, e procurar, e se questionar, chama meditação isso. Né? Então, as pessoas sempre fizeram isso em lugares, porque é um lugar silencioso, um lugar que você costuma ter pouca intromissão de outras pessoas, né? Pelo menos desse mundo. Ô, Thiago, você sente que a visitação em cemitério, para ir no túmulo de um parente lá visitar, isso era muito comum nos antigos. Na galera, eu lembro meu avô, uma vez por mês, ele ia no túmulo do pai dele. E depois que o meu avô passou pro lado lá do pai dele, eu acho que dificilmente alguém vai no túmulo do meu avô.
lá conversar com ele e tudo. Você sente que a galera de hoje em dia tá retomando esse hábito ou ainda é algo muito... Eu acho que a pandemia obrigou a gente a rever os nossos pactos com a morte. Porque o jeito que a gente vive, consumista, inevitavelmente afasta a gente de uma ideia de ser perene a partir da existência, a partir de experiência, a partir de memória, a partir de afeto. Então, hoje a gente vive num mundo, tomara que mude em algum momento, acho difícil mudar, mas que a gente ainda tem muito mais valia a partir de sua capacidade de consumo, de ter, de possuir. E, antigamente, como essa era uma realidade muito distante do seu avô, do meu avô, que viviam para sobreviver, tinha meia dúzia de rico antigamente. Hoje a gente tem milhares de milionários, por exemplo, no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente tem dezenas de miseráveis. Não miseráveis, acho que no Brasil a gente não tem mais tanto miserável, mas muito mais gente pobre, né? Miserável a gente pensando na linha da miséria mesmo, né? Hoje a gente teve vários, acredito que por mais distante que estejamos do ideal, a gente teve acessos que fizeram com que essa população muito miserável tinha saído dado um passo para fora desse lugar da miséria, né? Então, eu acho que o jeito que a gente vive afastou a gente da morte. Então, por que você vai falar de morte para alguém que, na verdade, você precisa falar para consumir um instante? Porque morte, no final, ela é um marco determinante na sua vida, mas não na sua existência. Né? A vida acaba, a existência não precisa acabar. A gente pode ficar mais tempo aqui e você só vai ficar mais tempo aqui a partir desse legado afetivo ou sua obra profissional. Tá? Porque se for juntar coisa, morreu, vai passar para alguém. E aí já não é mais seu. E se você é ou foi só aquilo, aquele momento você de fato morre. Ô, Fabião, quero entender agora qual é a tua ligação com o Thiago. Então, Porque eu descobri recentemente, Fabião foi me visitar há algumas semanas e a gente batendo papo ali, eu não sei em que ponto da nossa conversa foi cair no Thiago. Não sei. E você falou, não, o Thiago do Que Te Assombra é meu amigo. Eu conheço ele há muito tempo. Conta pra nós como é que é essa... Que a minha esposa fala que eu sou a Barbie brasileira, né? Que eu tenho várias profissões, né? Tenho 200 profissões na vida, 200 ofícios. E durante muito tempo da minha vida, eu fui compositor de samba enredo, coisa que o Thiago também é. Caramba, isso... E nós fazíamos parte do mesmo, digamos, da mesma firma de samba enredo, né? A firma dos falidos. Que nunca ganhou muita coisa. Era muita divertido. coisa. Vocês se conheceram através... Assim, vocês fizeram parte da mesma firma. O que é uma firma de samba enredo? Então, porque assim, vamos desromantizar o carnaval. Carnaval não é mais aquela coisa do sambista espontânea, que vive o samba, que ama o samba. Para você fazer um samba enredo, você precisa de muito investimento financeiro, de muita politicagem, de muita coisa. E assim, você, por exemplo, você não consegue nem correr sozinho com seu cavaquinho e sua inspiração. Você não consegue. Você precisa de um grupo de compositores para fortalecer, tanto financeiramente quanto politicamente. E aí vocês fizeram parte desse mesmo grupo? Era um a gente fez coletivo? alguns Não, nós éramos amigos de carnaval. Nós frequentávamos os mesmos lugares, mesmo gente, o carnaval é uma bolha. E aí você tem uma série de interesses, assim. O nosso rolê era de compositor. Então, vez ou outra, a gente, quando tinham projetos paralelos, a gente se juntava para fazer samba. A gente fez vários sambas juntos. E isso que o Fabião tá falando, de fato, o carnaval, ele não, há muito tempo não é mais uma manifestação espontânea. Ela tem data, ela tem um investimento grande, ela tem uma cobrança grande de patrocinadores
E, inevitavelmente, a escolha de um samba enredo acabou se transformando também em um circuito econômico e também de interesse das escolas, porque carnaval, todo mundo sabe, fevereiro, aí você tem um períodozinho de férias muito curto, lá no máximo entre março, final de março, começo de abril, e aí já começam as atividades do carnaval. Porque para quem não é do carnaval, o carnaval começa em fevereiro. E pra gente que era do carnaval, termina em fevereiro. Certo. Começa em junho. Começa isso aí. Então começa com as escolhas, começa a acompanhar a escolha de enredo, aí os compositores recebem as sinopses, começam as disputas de samba de enredo nas quadras, que é um jeito que as escolas encontraram também de ativar suas quadras no período que ainda não há agenda de carnaval. Então, a imprensa se interessa em julho com uma escola de samba porque ela está escolhendo seu samba, porque ela escolheu um enredo que tem interesse social, ou porque tem... Enfim. Então, o grupo de compositores que se forma, ele se forma para um projeto. Então, a gente vai disputar um samba, como eu Fabião, Tucuruvi. A gente vai lá, pega a sinopse, vai participar da explanação, o que o carnavalesco quer, você faz o samba, grava o samba. Então, lembrando que o samba enredo cada vez está menos... Você tem menos liberdade para fazer. Ah, não, isso é lógico. Não, é que eu tô explicando para quem claro, é leigo, não, né? é lógico, não, lógico. Assim, Boa. você vai receber uma sinopse do enredo e falar, você necessariamente tem que falar sobre isso. Talvez até tem que colocar as palavras tal e tal. É porque, na realidade... E mais do que isso, você tem que fazer isso tudo numa setorização. Então, não é que você tem que falar a palavra tal, você tem que falar a palavra tal aqui, você tem que falar essa parte aqui. Então, o samba de enredo hoje, na verdade, ele é muito mais uma trilha sonora, virou um jingle Tá. de um desfile, do que necessário. Porque o cara fala assim, pô, vamos falar da agricultura familiar. Legal, escreve um samba aí. Não, vai falar, tá. Aí você provavelmente a agricultura familiar vai ter um patrocinador que por exemplo, no ano que a Cacau Show ganhou o enredo do chocolate, de 2010. A BASF foi que fazia agrotóxico, patrocinou. Vila Isabel. Cacau Show patrocinava o Rosa de Ouro. Então, necessariamente, você tinha que falar da Cacau Show Dentro do enredo. Dentro do samba, mas sem ser muito explícito. Tem que, em algum momento, falar esse momento Cacau falar é eu. show. Essa eu acho que até tiveram que mudar, porque tinha no samba o Cacau é show, aí a galera falou, não dá. Mas teve um Aí ano virou, até que foi o Cacau muito... chegou. Teve um ano até que foi uma escolha infeliz, que eu acho que o Aivai falou da força feminina e o patrocinador foi a Umbril. Poxa, a força feminina da mulher lavando louça. Podia ser o da né? Dolabella. Mas então, na sinopse do samba, você tinha que falar do Umbril em algum momento. Meu Deus. É. Eu imagino que, assim, pensando um pouco no lance da sinopse, tá? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas eu imagino que essa sinopse, a escola de show chega, a escola de samba chega para vocês e fala, nós vamos falar de determinado momento, de determinada coisa, o tema vai ser esse, as palavras-chave são essa. Mas isso também para facilitar toda a indústria do carnaval, porque ao mesmo tempo que tem uma frente cuidando do samba enredo, tem outra frente que já está pensando nas fantasias, tem outra que já está pensando nas alas, nos carros alegóricos, tudo. Então, aquilo tudo que está sendo feito tem que encaixar de alguma forma no teu samba. Então, por isso que você afunila para facilitar esse trabalho de todo mundo. É isso também? É isso. É a verdade. A grande justificativa é essa, que o samba enredo, na verdade... E assim, é evidente, você transformar um elemento artístico que nasce, é concebido com absoluta liberdade em um quesito que vai ser julgado, ele precisa de critério de julgamento. E aí, inevitavelmente, esses critérios de julgamento, além de temas técnicos, por exemplo, o tom, a variação de tom, variação de melodia, riqueza na letra, você vai ter, hoje, por exemplo, tem uma associação imediata com o que você está traduzindo do projeto na pista.
Então, tudo que tem no samba tem que ter na pista. Uhum. Não Tá. necessariamente o contrário. Nem tudo que está na pista precisa ter no samba, mas tudo que tem no samba precisa ser visto na pista. Certo. Essa é uma regra da atualidade. Assim. Eu ainda ainda faço alguns sambas por encomenda. Você e ainda é uma es- delícia. Você também escreve Não, samba não ainda? faço mais porque assim, é isso que eu te falei. Pra você colocar um samba na disputa, vai muito dinheiro, assim. Aham. Porque assim, pra você disputar uma eliminatória, você tem que trazer cantores. E não é qualquer cantor. Você não pode pegar o Zezinho, seu amigo. Tá. Você tem que pegar o cantor do Salgueiro pra Aham. dar um certo peso pra ser o samba. Aí o cara do Salgueiro vai te cobrar por semana. Quanto é que tá hoje? Entre 1.700 e 2.500 É reais. mesmo? Rapaz. Então, assim, se você somar tudo isso com a maquinista, com o violonista, Com a torcida que você tem que levar pra com cantar. videoclipe que você tem que A colocar no torcida YouTube. que você vai levar. Você vai levar a torcida pra cantar. Porque, na verdade, qual que é o grande É lance? que as torcidas são igual caravanas do Silvio Santos. Elas são compradas. Você Não, compra. não sempre. Às vezes. Mas tem muito. Tem mas muita. Tem muito. A gente tinha pouco porque tinha pouca grana. Então mas a a gente, gente não tinha, a gente levava da família mesmo. ou não, ou então tem que convencer a comunidade de que aquilo é bom. Porque no final das contas, todo esse processo, ele se explica porque você tem que vender. É uma campanha que você está fazendo. A disputa de samba de enredo, na verdade, é um grande festival. E é muito louco o samba de enredo. Pensando de um lado... A gente tá falando, parece que é uma coisa horrorosa. Se fosse tão horrorosa, a gente não faria A sempre. gente tava aí, Não mas... faria. Mas assim, o samba enredo talvez seja um dos estilos musicais que sejam mais férteis de todos, porque todo ano você tem centenas de músicas sendo feitas, nenhuma praticamente conhecida, porque elas vão ficando pelo caminho, mas você inevitavelmente impõe que muitos grupos pensem, componham, e no final das contas, a eliminatória o que é? É você ter a sua proposta sendo apresentada e comprada pela comunidade. No fim é isso. Você pode levar a torcida para ter um canto, para convencer. Tudo isso poderia ser muito bem resolvido se você pegasse pessoas que fossem muito qualificadas, e aí você pega o cara do cavaquinho, canta aquilo, e um grande músico ouve e fala, isso aqui é foda, isso não é tão bom, isso aqui é essa aqui. Tava tudo resolvido. Podia ter ficado. Não fica mais. É romantismo achar que isso vai acontecer. Não vai acontecer. Então, quando você leva uma música para quadra, você leva para ver o impacto dela naquela comunidade. Você vê o retorno daquilo. Então, a gente estava falando de alguns sambas que a gente lembra até hoje. A gente tá falando de um samba que é meio icônico de São Paulo, que é o Samba dos Gordinhos. Que é um samba que as pessoas lembram até hoje, que não ganhou. Não foi pra avenida, o não samba ganhou. mesmo que ganhou, ninguém lembra direito. Mas o samba dos Gordinhos, todo mundo meio que lembra. Porque era um samba que fez tanto barulho nessa bolha que todo mundo lembrava mesmo ele não tendo ganhado. E foi uma grande frustração para a comunidade, porque a comunidade queria aquela música. Então, quando não ganha, há um anticlímax muito grande. Normalmente, por mais fortes que sejam os diretores de harmonia, os profissionais que... porque o canto da comunidade é um quesito também. Então, samba de enredo parece que é uma coisa que é única, né? Que é só... Mas ele, na verdade, acaba influenciando vários outros quesitos. Então, o samba de enredo imediatamente está ligado à nota de harmonia, que é o canto da comunidade. Se você fizer um samba bosta, a galera não vai cantar, ou vai cantar sem vontade, ou não vai ter interesse nenhum, e aquilo não vai acontecer na hora. Você, inevitavelmente, se você não tiver um samba que tenha possibilidades, que tenha um repertório melódico legal para o mestre de bateria desenvolver boas bossas criativas, não vem a nota de bateria. Se você não tiver um puta samba legal, o casal de mestre sala e bandeira não vão evoluir bem, a escola não vai evoluir bem. Então você começa a perder pontos. Se você não escolhe um bom samba, você começa a perder ponto em tudo, praticamente. Sobra muito pouca coisa. Sobra a fantasia, alguns elementos visuais. Mestre sala e porta-bandeira. Se não tiver um bom samba, o cara não evolui. Fantasia não influi o samba. O que mais? A alegoria não influi o samba. Mas o resto, praticamente toda a evolução da escola influi o samba. Canto, então o módulo de dança, o módulo musical, que são 3 módulos. Só tá chato esse papo? Não, tá imagina, legal? tá maravilhoso. São 3 módulos: musical, visual e de dança. De musical, harmonia, samba de enredo, bateria. Visual, enredo,
alegoria e fantasia. E de dança, evolução, mestre sala e porta-bandeira, comissão de frente. Tirando o visual, o resto, tudo tem a ver com samba enredo. Se não tiver um bom samba, você prejudica tudo. Aham. Então, a gente fala de um elemento que é legal, mas se ele não for bom, você ferra seu desfile. Agora, vocês como compositores de samba enredo, vocês não têm ligação com nenhuma escola. Vocês podem escrever. Eu tinha. Vocês tinham. Eu também E tinha. vocês tinham. Quando vocês Eu também tinha. faziam essa dupla aí, vocês escreviam Não, para uma dupla não, a gente era uns... A gente era mais gente. Parte de um coletivo ali. É. Vocês escreviam para que escola? Então, por isso que eu parei, porque a gente era psicopata, a gente não escrevia pra uma escola, a gente escrevia pra 5, 6. Então, assim, esse investimento que eu falei pra você, nenhuma que a gente fazia, uma escola a gente fazia 6 vezes, porque Aham. cada escola que você vai, você... Mas quando eu tava com o Fabião, a gente ia. Depois de eu parei de fazer isso. Eu fiquei muito tempo na Dragões da Real. Fui Aham. vice-campeão com a Dragões. Eu fui 2 vezes vice-campeão com a Dragões. Nessas barquinhas boas você não botava, não, né? Hã? Nessas barquinhas boas eu não ia, não. Nada. Ah. Você já tinha parado. Cê- Você cê- já tava só falando mal de todo mundo. Então, porque... Você já tinha jogado merda no ventilador Não, nessa então, época. porque paralelamente compositor de carnaval, eu era setorista de carnaval. Ai, Então eu tinha não uma, era um bom parceiro pra... eu tinha uma coluna de carnaval. Então, assim, Ah, você escrevia sobre o carnaval É, também. escrevia. só que se você me conhece, você sabe que eu não posso pôr pra ninguém. Então, Então, essa era uma outra coisa que eu queria perguntar pro Tiago. É. Tiago, quanto tempo de amizade com o Fabião você descobriu que ele era chato pra cacete? não, mas é chato pra você. cacete. 10 minutos do aliás, primeiro tempo. O que me une ao Fabião é o Mas o zangado Fabião que habita não é o nele. zangado. Ah, Eu tenho uma tese de que você falar mal ah. é o jeito de você perdoar. A pior coisa que existe é internalizar. E o Fabião tem uma coisa que é uma estratégia meio autofágica de falar mal, porque você tem que falar mal pelas costas das pessoas. Não, Então, Você não eu pode sou falar mal na muito frente sincero. das Eu sou muito pessoas, sincero. porque briga. E quando você fala mal das pessoas pelas costas, sem querer, você já tá perdoando, você já tá deixando aquela coisa, já vai indo embora, aquele ranço. No final você fala assim, pô, você quer saber? Eu até gosto um pouco desse arrombado aí. Foda-se. Mas quando você fala na frente, gera briga, porque você, inevitavelmente, faz com que aquela pessoa tenha que te dar uma resposta. Eu gosto Então, muito. a estratégia... Quem sou eu te ensinar alguma coisa Não, eu também. nessa Eu vida? gosto muito Mas falar mal, tudo bem. O Ariano Suassuna falava que chegava gente na casa dele, falava, vim aqui lhe dizer algo que você não vai gostar. Ele falou, então não diga. Ele falou, diga. Fale de mim pelas costas, por favor. Com A pessoa que certeza. fala Eu na sou frente. É um gênio. Não é? Um gênio. Uf. É isso. Falar mal é um jeito de amar. E falar mal pelas costas, por mais que isso não seja muito bem compreendido pelas pessoas, Sim. é um jeito de poupar a pessoa daquele veneno. Hoje falar mal é beber o veneno, é beber o veneno para matar o outro. Você não vai conseguir. Você tá libertando aquela pessoa de tudo que você tem para falar dela. Eu já conheci o Fabião na fase onde ele descascava com a galera do humor. Você conheceu Falava- ele no humor, conheci ele antes. Exatamente, Eu conheci você ele conheceu antes. que eu já ele era no a filhinho. mesma coisa. Já era igual. Não é igual. Quando eu Você vai conheço- migrando. Então. Não, olha, Se amanhã ele entrar no humor- nas ciências aeroespaciais, Ele ele vai vai falar falar mal mal de do- todo Não, mundo. no humor ficou mais tranquilo, porque na época do Thiago eu ia falar mal de presidente Escola de Samba, falar mal da Liga. Que é um- Eram umas coisas mais pesadas. Que é uma No humor galera é assim, tranquilo. meio, não é? É um pessoal assim que Não é. resolve as coisas de outra forma. Não. Se bem que em São Paulo é diferente, não é? Um Isso é pouco melhor. muito, isso é não, muito São da Paulo é bem cultura. mais tranquilo. Bem mais mais tranquilo, né? tranquilo. Infinitamente mais fingir, não é? tranquilo. Isso vai mil parte da graus. cultura do- Se você fosse do Carnaval do Rio de Janeiro... Não, aí não tá mais aqui, Duvido né? que você ia falar mal dos bicheiros lá. A gente já tava fazendo um programa dele com a tábua de Ouija. Não, Conta Eu daquele já tava samba no que você perdeu. Eu já tava no que te assombra há muito Muito tempo. tempo. Já tinha virado história de assombração. já tava fazendo milagre em cemitério ó, há muito tempo. Muito tempo. Outra coisa que une vocês, além do samba, é o fato de vocês serem dois escritores também. Não Ele é escritor, eu sou um contador de Não, você- histórias que escrevo. Mas você é escritor, Que é Thiago, diferente. não vem com essa pra cima É de mim, diferente, não, é é diferente. escritor. Aí lá- a Aliás, elaboração- o Thiago, ninguém sabe, ele é comediante como nós. Não sou. Ele pode não aparecer no palco como a gente, mas ele fez mais sucesso do que nós
que a galera não sabe, ele é compositor da famosa marchinha do japonês da Federal. Você que é... Cara, jura que você que fez o samba do japonês da Federal? Na época lá que prendeu Lula, tudo... Você, Não, você... calma, já quer me comprometer, Não, calma. já vamos quer pra me esse lado. foder. Eu lembro da marchinha do A marchinha japonês do japonês da Federal foi o seguinte, cara. Foi muito legal essa história. Porque ele aparecia, né, no noticiário. E aí, cara, eu fazia algumas paródias pro Sérgio Malandro. Pro canal do Tô Sérgio falando, Malandro. um comediante. E aí, o que aconteceu? O Serginho, o filho, o Sérgio Tadeu, mandou um meme do japonês da Federal, que não chamava japonês da Federal. Não sei se vocês vão lembrar, acho que foi o Delcídio do Amaral, que num grampo foi ouvido falar, o japonês bonzinho, porque ele era carcereiro. E aí, o Sérgio Tadeu mandou esse meme pra ele e falou, pô, não tem alguma coisa? E, cara, a Lava Jato, hoje a gente viu no que ela se desdobrou, Sim. mas quando a Lava Jato pintou, foi meio unânime. Todo mundo adorava a Lava Jato. Todo mundo... Não, senhor. Sim, senhor. Todo Não, mundo. senhor. Não, mas era Todo bem mais mundo unânime. gostava. Todo mundo Todo era... mundo A achava justiça está interessante. sendo feita nesse país. Exatamente. É. O primeiro, A gente tá vendo antes da gente político ir pra entender cadeia. os desídios, as coisas, sim. ninguém... Depois que a coisa começou a degringolar. No começo todo mundo gostava. Todo mundo achou legal. Prender empresário, prender rico, prender político importante, todo mundo achou massa. E a história do japonês foi muito curiosa, porque o meme era ele no olho mágico. E aí eu falei, cara, o que a gente podia fazer? E o sonho da minha vida era participar, como compositor, do Festival de Marchinhas do Perfeito Fortuna, no Rio. Que era o festival de marchinha que passava no Fantástico. Sim. Tal. Puta, eu achava aquilo foda. E aí eu falei, cara, vou comprar uma marchinha pra participar do festival. Do Perfeito Fortuna. Beleza. Eu escrevi cagando a marchinha, literalmente, pra receber. Abri, fiz a marchinha no celular, falei, legal, acho que tem aqui. Ai, meu Deus, me dei mal, bateu na minha porta do Japonês Federal, legal. E aí fiz um e-mail lá que ficou curioso também. E aí gravamos, cara. E o que aconteceu? Quando eu mandei pro Sérgio Tadeu, a gente ia fazer a inscrição. Eu mandei pro Serginho. E ele falou, puta, cara, ficou boa pra caralho. Ficou engraçado. Ficou legal. Faz um vídeo qualquer aí. Aí eu compilei umas fotos e mandei. E ele postou no Facebook dele. Do dia da noite que eu mandei, que foi uma quinta-feira, ou uma sexta-feira. Não, uma quinta. Eu tinha um compromisso no Rio, dia seguinte, de trabalho. E aí eu mandei pra ele à noite, nem olhei mais. Quando eu cheguei no Rio, eu abri meu e-mail, porque tinha um e-mail de referência. Eu abri meu e-mail, tinha uns 70 mil e-mails. Por quê? Viralizou no Facebook. E o Boechat, o Zé Simão recebeu. E já foi quando começou a minha amizade com o Zé e com o Boechat. Então, a marchinha do japonês tocou no Buemba Buemba, de sexta-feira, explodiu. Por quê? Eu não sabia o que a gente estava fazendo. Não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo. E é muito louco isso. A marchinha do japonês da Federal deu um passo, reconduziu a marchinha, ressuscitou a marchinha, literalmente. Porque não tinha marchinha. Não. Tinha uma ou outra, por exemplo, eu lembro dos Meninos de Minas, que tinha a do o pó rela no pé, o pé rela no pó, que era do lance do cara que foi pego lá, do helicóptero com cocaína, não sei o que e tal. Mas não tinha, cara, E aí voltou. E foi por conta da marchinha do japonês. Foi muito curioso, porque eu fiz a marchinha do japonês. Ela fez muito sucesso, muito mesmo. A ponto dela ser editada pela Irmãos Vitali, que é a editora de todas as marchinhas do Chacrinha, do Silvio Santos. Ela tava no mesmo songbook dessas outras marchinhas. Só que aí, cara, o que aconteceu? A Lava Jato andou, o próprio cara foi preso, e aí a gente fez a marchinha e a gente recebeu o convite de um monte de gente para manifestação. A gente não aceitou nenhuma, porque eu já vi o que tinha acontecido. Mas qual foi a grande questão? Acho que foi a tempestade perfeita para a marchinha ter feito sucesso. Era um tema que ocupava o noticiário. Era um tema que ocupava o noticiário todo dia com
novos acontecimentos. Pô, Eduardo Cunha foi preso nessa época. Teve um monte de grandes acontecimentos nesse período. Iniciou um tipo de cisão na nossa sociedade que a gente não percebeu, não sabia que era tão... que estava rolando, a gente não entendia aquilo. Tudo isso com um personagem real, concreto, que foi levado para o imaginário popular. Sim. Então, aquele carnaval foi um carnaval muito maluco. E o que aconteceu? Que foi quando eu percebi que, pô, eu, cara, sempre fui um cara alienado mesmo. Embora eu tenha minhas opiniões, eu acho que a gente tá super aprisionado. Não acho que todo mundo seja tão filha da puta desse jeito, entendeu? Não, eu sou um cara que eu acho que a gente precisa se aproximar, precisa dar um jeito de criar ponte. Não dá. Ficar cancelando todo mundo de... você só vai criar exércitos de... Você vai ficar criando milícias de rejeitados. E isso, no final, é pior. Eu acho pior. Do que a gente tentar se aproximar e encontrar alguma coisa. Por isso que eu acho que o Que Te Assombra é legal, porque eu achei na morte um jeito de encontrar um tema em comum. Exatamente. Ali não tem nada de polarização política. Não, todo mundo morre. Então, pronto, ganhamos. Achamos uma coisa que nos une. É meio esquisito, eu imaginei isso. Mas então, levar isso pro carnaval foi muito louco. E quando o cara foi preso, a gente fez uma versão dele preso. Porque todo mundo gostou da música no começo. Depois que viram que ela, aparentemente, quando a Lava Jato começa a mostrar suas garras, né, com outras intenções, aquilo se divide. Então, ele vira um personagem de um desses quadrantes. Então, algumas pessoas começaram a não gostar tanto da gente por causa disso, como se fosse uma puta intenção minha, nunca foi. E aí, quando a gente faz a marchinha do japonês, uma versão dele indo preso, aquelas pessoas que, em tese, gostavam da gente passaram a não gostar, porque não entenderam que a gente era, na verdade, anarquista, como eu acho que o humor tem que ser. Eu acho que o compromisso do humor é com a piada, e se ninguém perguntar, pra mim, o limite do humor, por ser advogado, é a lei. Então, essa é a minha barreira. O limite do humor, pra mim, é a lei. E o humor tem que ter um compromisso genuíno. Nós somos de uma geração... O Fabião acho que é um pouco mais novo. Não, eu sou de 86. 86. Você é bem mais novo que eu. Mas o DVD acho que é da minha geração. Você é de que ano? Sou de 79. Sou de 76. Somos praticamente da mesma geração. A nossa cultura humorística foi de... agentes cômicos que nunca se preocuparam com nada. Eles não tinham nenhuma preocupação. Então, o Jô Soares fazia o Capitão Gay, que era um personagem gay, nunca foi cancelado por isso, até porque ele era um herói. Então, você veja que, a depender da abordagem, esse tipo de conformação arquetípica do personagem pode ser tratado. Nunca foi um problema. Nem, até hoje não é. Mas é uma coisa que é... Por exemplo, quando eu fazia show, que a gente estava discutindo isso, eu nunca me coloquei como o agente da piada. Eu sempre me coloquei como... Eu sempre fiz piada com o seu preconceito comigo e não comigo. Ótimo. É isso. Não era um ativo. Não era o seu ativo. E aí, mas eu tô falando isso tudo por quê? Porque, cara, a gente era Caceta e Planeta. E hoje, cara, tem um monte de revisões que poderiam ser feitas. Mas naquele tempo não tinha, cara. Sim. Não foi, entendeu? Não era exatamente um problema. Então, falar de temas políticos no humor, tanto que acabou... Veja só, é tão curioso isso. Vocês pararem pra pensar, acabou o humor político. Acabou a crítica política no humor. Agora acabou o humor político. Na verdade, Por quê? O que aconteceu? Acabou o humor, na verdade. Não, eu vou explicar por quê. Você vai num show de humor hoje, você não dá risada, mas você aplaude. Você aplaude quando você você aplaude concorda. mais do que risada. Você valida. Você valida, você exatamente. mais valida do que você não dá valida o risada. discurso. Você mais valida do que dá risada. Entendi. E o Fabião sabe disso? O Fabião conhece... Esquisito isso, né? Hoje em dia, cara, tem principalmente nesse humor, e dos dois lados, tá? Em ambos os lados. E talvez até pesando um pouco mais pro nosso lado, o Fabião, que somos mais voltados pra esquerda. Humor de esquerda é muito chato, cara. Porque não tem nada de humor. Muitas vezes é só um discurso. Eu tenho uma teoria que
Foda-se se vão me cancelar, se vão me xingar. Eu não gosto de Você não tem como mais ser cancelado, É, Fabião. eu já não faço, Você já chegou já no não limite, faço mais Fabião. show mesmo. Exatamente. Os lugares não é acessível. Não. Fala que eu sou responsável pelo fechamento do Clube do Minhoca. Você sabia disso? Sabia disso? Você é o O Fabião, Não, ele falaram que fechou... fui eu. É você. Fabião, Falaram que fui eu. Fabião, tem uma lenda aí. Era Existe uma lenda. Era uma das coisas que eu ia perguntar. Fabião, por que você mandou fechar o Clube do Minhoca, Fabião? O público quer saber. As Não, pessoas o povo aqui quer querem saber disso. Os caras ficam abertos 6 anos sem cumprir leis de acessibilidade. Aí o fundador do Comedy decide fazer campanha aberta para Guilherme Boulos. Guilherme Boulos perde a eleição. O prefeito, obviamente, ficou bravo e falou, bom, se ele não está cumprindo a lei, Vamos fazer a lei vamos fazer a valer. lei cumprir. Se a motivação do prefeito foi por os motivos, Não, eu acho que ele te ouviu. Acho que ele te ouviu. Ele deve ter lido o bilhete, o Fabião, não, que você porque mandou. eu sempre falei sobre isso. Eu sempre falei sobre isso nas minhas redes, não só do Minhoca, do Acústico, do Bexiga, Sim. do Vila Sônia. Tem gente que... Só que existe uma... Posso falar minha maior crítica com o stand-up? Ah, Pode, porque ninguém que gosta de stand-up. É uma angústia de você precisar rir. Porque pra mim, eu sempre fui o cara que achava engraçado, sei lá, cara, o tropeço, a besteira. O meu tipo de humor é muito mais... Eu dou muito mais risada vendo o vídeo cacetada. E, desculpa, eu sei que não tá certo. Mas eu acho que a angústia, se você preciso dar risada. Cara, eu acho muito ruim, assim. É igual você falar, eu preciso transar. Você não precisa transar. Ninguém precisa fazer. Ninguém precisa. Você precisa respirar. Você precisa. O resto, cara. Não, então, Então você fala assim, senta aí, vai lá, me diverte. Não, então, mas Acho aí meio eu acho meio agonizante isso, cara. Mas aí é que eu acho que o DVD ia falar e a gente acabou cortando ele. O dito humor de esquerda, além dessa angústia de você precisar rir, você precisa concordar. defender uma causa muito grande, entendeu? Entendi. Mas que assim, as causas são escolhidas, por exemplo. São causas que tem que render engajamento, por exemplo. A causa da pessoa com deficiência, como não gera Muito engajamento. porra nenhuma, ninguém tá nem aí. Essa é a minha luta solitária que eu perdi por brigar por acessibilidade nos lugares de comédia. A dita comédia de esquerda. É. Entendi. Aliás, os comedies mais acessíveis são chamados São comedies os... de direita. Exatamente. Você vai no comedy do Gentili, É tudo acessível. acessível pra cacete. E você vai em outros cômodos, você vai se deparar para chegar no palco, na plateia, com uma escada de 20 degraus. Exatamente. Sabe? O Fabião, quando surgiu essa história de fechamento do Minhoca, foi ventilado o nome do Fabião Não, como tem uma causador. fanfic na cena que fui eu mesmo. Tem muita gente que até hoje diz e garante que foi denúncia do Fabião, foi por causa do Fabião. E algumas pessoas vieram falar, não, mas pô, foi o Fabião que mandou fechar o Minhoca. Eu falei, gente, vocês não conhecem o Fabião. Se tivesse sido o Fabião, isso estaria na bio dele no Instagram, sabe? Não seria algo que ele se orgulharia disso. Ele se orgulharia disso, sabe? Se ele, quer saber se foi? Eu pergunto pra ele. Se foi, ele vai falar. O maior fui eu. fechador de Sabe? clubes de comédia do Brasil. Me surpreende, conhecendo o Fabião, dele não ter abraçado essa causa como dele. Sabe? Porque realmente muita gente jura que foi o Fabião e eu falo, não foi o Fabião. Sabe? Não foi o Fabião. Essa questão da acessibilidade nos comedies, não só em fazer comedies. o meu mexazinho aqui, ó. Vamos, pega Como aí já eu sou os dois. Um Me dá- comediante que deu errado. Todo Dá mundo aqui conta o- histórias de sucesso e eu Me conto dá histórias aqui de seu... fracasso. Dá aqui seu... Mas é boa, Me dá eu acho que essa... Fabião, vamos aproveitar. Eu acho que... Eu não tenho problema em lidar com fracasso. Mas eu Não. posso te falar, não vou nem falar isso, é você não se levar a sério. É. A maior questão pra mim hoje é de que todo mundo se leva muito a sério. É. Muito a sério. O meu sofrimento, essa coisa de chorar na tela. Nossa, cara, eu tenho uma puta preguiça disso. Não. Essa questão de acessibilidade em comedies, muita gente pode até pensar que, não, agora que o DVD tá de cadeira de roda, ele vai Não, bater você nesse sempre assunto. Cara, foi aliado disso há muito eu tô... O Fabião é prova disso, que o Fabião me cumprimentava quando eu defendia no programa, falando que eu recebi 2, 3 humoristas aqui
Com que deficiência? são com deficiência, e eu abordei essa questão com todos eles. Mas falando, eu posso escuta... te falar uma coisa? A experiência humana é importante, cara. Sim. Você mudar o jeito Uhum. de pensar, porque você se colocou... Uma pessoa muito evoluída, ela tem uma empatia Uhum. que ela muitas vezes te coloca ao lado de temas, mas ela te coloca ao lado, não à frente. Sim. Coloca ao lado de pessoas, ao lado de temas, ao lado de questões. Quando você vive aquilo, eu juro por Deus, eu, vivendo nesse mundo merda do caralho pra mulher, eu só parei pra me preocupar verdadeiramente, genuinamente isso, porque eu tenho 2 filhas. Então, a nossa experiência, mano, eu deveria ser um cara mais evoluído de pensar nisso sempre. Uhum. Eu deveria. Claro que eu estou ao lado do Fabião, estou ao lado do meu amigo, velho. Você tá reclamando, eu tô com você. Só que eu não vivo isso. Eu sempre falei com alguns amigos nossos, porque a coisa mais bizarra que existe, principalmente no samba, é o branco achar que é preto. Uhum. Pra mim isso é horroroso, e isso não é uma questão da gente comungar, gostar, curtir a mesma cultura, fazer, não é isso. Isso é óbvio que todo mundo tem direito, mas é você falar como se você fosse um legítimo interlocutor de todas aquelas causas, que é o que acontece muito, que a gente vê bastante, principalmente no carnaval, com algumas figuras aí que gostam muito de falar pelo Muito público, calcanhar na rima. falar pela cena, isso é bizarro pra mim, isso é muito Uhum. horrível. Mas, cara, você só vai entender isso se você passar, cara. Sim. É diferente. É. Então claro que você era compassivo, amigo, solidário, mas agora você vive. Eu tenho a viver, eu estou tendo a experiência. É diferente, É diferente. cara. É eu diferente. Sempre quando eu abordei os humoristas, porque tem uma Que eu figura... entendo, aliás, só Ah. pra... Eu sei que você vai chegar nisso. Tem comediantes com deficiência que não brigam por acessibilidade Uhum. porque eles têm medo de se queimar a cena. Também, e não é louvável. pra Isso ser não tá julgado. errado, não tá errado. Porque não, uma ué. pessoa com deficiência tem tão poucas oportunidades na Exato. vida. O cara tá tendo chance de fazer show, mas é que eu sou louco mesmo. Não, mas você O Fabião- sempre foi. Quem acha que o cara é assim por causa do comédia, não viu ele no carnaval. Eu vi nos dois. Então é assim, cara. É merda no ventilador. Não significa que ele não goste. Não significa que ele não goste da cena, que ele não gosta Não, das da coisas. cena da comédia eu não gosto mesmo, não. O Fabião, ele criou um termo que eu uso ele, e que sempre me incomodou muito, que nós temos no humor a figura do cadeirante metafórico. O cadeirante metafórico é o quê? O cadeirante metafórico é aquele humorista que vai sempre no no show fim do do Léo show... Lins, houve 70 minutos de capacitismo do Léo Lins. Eu falo, ô Léo Lins, obrigado. Por me incluir no humor. Você incluiu no show. Mas esse cadeirante não existe. Ele está citando o Léo Ninguém Lins. nunca viu esse cadeirante, entendeu? Ele está só- citando o Léo Lins, mas isso é uma cartada de todo humorista. Todo humorista que faz piada capacitista usa Se valida. usa porque o se cadeirante valida foi no meu do show cadeira- e me agradeceu. No final do show veio o cadeirante me agradecer porque eu zoei ele, sabe? E eu sempre bati na tecla mas peraí, em que comedy foi esse show? Porque em alguns shows não O tem cadeirante como nem o chega cadeirante na chegar na plateia. plateia. Então não tem como esse cadeirante estar lá para agradecer. Tá? E outra coisa que o Fabião falou, muito cadeirante humorista, muito deficiente humorista, ele é usado como a carta de trunfo, é o super trunfo do humorista capacitista. Por quê? Porque ele leva esse humorista para abrir o show dele e isso sem dá pagar o direito sem pra pagar ele. o real. O cara vai lá de Muitas graça, vezes. que esse bagulho de abrir show é uma puta... Puta migué do caralho. Não, porque você precisa abrir show de famoso, que o famoso vai te abrir, portas, vai te abrir nada. Você só vai estar sendo explorado, é só isso. Aí o cara vai lá, faz um monte de piada, tudo, fala, pô, mas você foi preconceituoso. Não fui preconceituoso, porque olha só quem abriu meu show. Aí ele puxa o super trunfo dele pra validar. Mas esse é um tema interessante, que é muito usado, é uma estratégia que tudo que a gente faz de errado, a gente pega um vídeo para ter um recorte para validar aquilo. Então, assim, vamos fazer então uma pesquisa de opinião
sobre... Vamos lá na ACD, vamos lá em outras instituições, não sei quais são, antes que você fale mal de todas, não sei qual que é. Uma legal que a gente... Não, a ACD... É legal. A ACD é legal pra caramba. Eu tenho questões com eu o tenho medo de Teleton. falar alguma que ele... Não, que com ele o já Teleton. não, essa daí não. Eu tenho questões com o Teleton. Então tá. Você tem a grila do Teleton, então não vou falar. Não, mas a da ACD Aí é com separado. a gente pega, então tá, vamos fazer uma pesquisa, passa a piada pra todo mundo. O que você achou? Aí 100 vão falar, vai ter o cara que foi no show que achou legal, você incluiu, e vai ter um número que eu não sei estimar, e aí a gente tem uma métrica de um tema Exatamente, e de como ele é absorvido. Porque qual que é o grande lance de todo mundo, de todos os lugares? Desde que eu fiz o Que Te Assombra, eu mudei alguns hábitos meus. Primeiro é de andar muito em todos os tipos de lugares onde há pessoas. Então eu vou, claro, cemitério muito, mas eu parei para observar as pessoas no metrô, parei para observar as pessoas no ônibus, o que elas veem, o que elas falam, o que elas estão falando, tal, pra entender o pulso e o efeito. Às vezes, não que eu vire um stalker, fica olhando e tal, mas é legal ver o que o cara tá lendo, o que ele tá vendo. Às vezes, a galera tem o péssimo hábito de não usar fone de ouvido, então você consegue escutar o que o cara tá vendo. Então, é importante isso, cara, entender o mundo externo, pra gente não ficar no nosso mundo, porque eu tava morrendo de medo de criar um projeto que não tivesse conexão com nada, fosse mais uma parada segmentada e que eu estivesse contando história de assombração, ou então eu estivesse visitando o túmulo famoso, que é uma coisa meio da moda, que eu acho uma moda super esquisita. Não acho isso legal, não acho legal a exploração das condições dos cemitérios, não acho legal. Você ir lá e falar, mano, eu fui lá visitar a sua avó, tá o túmulo todo fodido, você tem que ir lá, quem é você, mano? Desculpa, mano. Tem um cara que foi processado porque ele arrumou o túmulo de... Se não me engano, foi o do Gilmar Fubá, ex-jogador de futebol. Não foi bem assim a história. Mas tem uma história dessa, você deve estar porque muito mais por chega em dentro mim, do que eu. mas não foi bem isso. Brigou com a viúva dele, porque porque ele queria ser sepultado, ele não queria que gastassem, ele acho que no final da vida dele... Ele era humilde, ele se transformou em evangélico, É. então ele estava sepultado no terreno. E aí criou-se o Celema, que absurdo, não sei o quê. E era uma vontade dele, pactuada com esposa. E aí parece que a esposa brigou com esse cara, porque falou, mano, vem cá. E aí chegou no porque, cara, as pessoas, quando você pode receber uma chancela de pureza, aquele atestado de pureza do espírito, dando um clique, é só você aderir a uma conversa. Então eu vou lá e falo assim, pô, DVD, fui lá visitar o túmulo, sei lá, do seu avô, tá tudo arrebentado, faço um vídeo. Ó, família, ó que merda, não sei o quê. As pessoas vão falar, que absurdo. Exatamente. Que não sei o quê. É muito mais fácil aderir a esse... E aí vem uma manada em cima de você que só tem saudade do seu avô. E que, de repente, não tem uma grana para reformar. E que, por alguma série de circunstâncias, distância, tempo, trabalho, a sua experiência com o lugar e tal, fizeram com que você se afastasse daquilo. E aí você tem um caminhão de gente te enchendo o saco. Por uma questão íntima. Talvez uma das mais íntimas, cara. Talvez uma das mais íntimas, cara. Como assim, brother? Então, eu não me conformo com esse tipo de abordagem. Porque parece que você está fazendo bem supremo, lembrando da memória, mas como que você homenageia alguém brigando com uma pessoa que era cara aquela pessoa? Como é que eu homenageio o jogador de futebol que morreu brigando com a viúva dele? Acabou a homenagem, brother. Quando eu vi esse... Apaga. Quando eu vi esse perfil, que é um perfil muito conhecido também na internet, primeira vez que eu vi o cara limpando, lavando em cima lá, passando, jogando, ensaboando, tudo. A primeira vez que eu vi, Thiago, eu falei, pô, que trabalho legal que esse cara faz. Só que aí, depois, me veio realmente esse... Caramba, é legal porque é no túmulo do meu vizinho. Se fosse no túmulo do meu avô, que eu não sei como tá. Tem umas estratégias... Sabe, eu ia ficar meio puto. Mas isso, DVD, dá até, por aquilo que parece, dá pra linkar com a questão da deficiência, que o
racismo nada mais é do que isso, que queremos uma sociedade limpinha e higienizada, né? Todo mundo Claro, tem que ser sempre lindo e... claro. Ó, vou contar, eu acho que o DVD sabe, não sei se... 2018, me ligaram do encontro com Fátima Bernardes. Olha, Paulo Fabiano, nós vimos seus vídeos de humor, gostamos muito do seu trabalho, nós queremos que você venha aqui sentar no sofá com a Fátima, Bater um papo. bater um papo, fazer um pedaço do seu show. Eu falei, pô, vou estourar, né, Globo? Ao vivo, né, mano? Estourei agora. Aí... Vou parar de falar mal dos outros. Vou abrir Amanhã. mão. Vou abrir mão de meus princípios. Amanhã Eu vou pra eu paro de Globo. falar mal de todo mundo. Aí, isso foi de manhã cedo. Quando foi umas 4, assim, olha, Eu vou mandar botar uma escada rolante lá no Minhoca. olha, Paulo Fabião, sinto muito, mas não vai dar para você participar, porque nós achamos sua dicção é ruim. Porra, meteram O essa. vídeo. Lá não vai ficar bem sua dicção ao vivo na Globo. Não queremos mais. Você não conhece um cadeirante que fala direitinho pra nós? Foi quase, Você tem alguém não pra conhece indicar? alguém assim? foi que- quase isso. Assim. Então, Mas- assim, eles mas- querem tratar o tema inclusão, mas uma inclusão que não choque, choque muito. Queremos um deficiente, mas que não seja muito deficiente. Que é mais ou menos o que acontece. Não estou falando que ele é ruim. Com o Fernando Fernandes no esporte espetacular. Tipo, ele é cadeirante. Sim, mas ele tem um corpo mais legal do que 90% dos corpos brasileiros. Então, tipo, ele é um cadeirante, mas que não choca muito, porque não parece cadeirante. Então, aproveitando esse espaço aí que eu deixa aí meu contato para a Rede Globo, que eu sou cadeirante, mas eu falo. Não, mas eu falo você legalzinho, é não é? gordinho. E eu sou seminovo. Você pode ir Eu ainda. sou, é, Isso ainda pode para as pessoas que têm mais nostálgicas, você ainda pode ir para Soares. também. Aliás, fazer, curiosamente, né, porque assim, nós, minorias, temos nossos mês certos, né? Os negros têm novembro. Não sei se os você, meses coloridos. não sei se você sabe como é CD jovem, agora que você é um PCD novo, né? O nosso mês é setembro, então espera que Mas é setembro. setembro vai chegar muita coisa para você. Mas qual que é a nossa cor? É setembro amarelo também É ou não? verde. Setembro verde. É setembro verde. Setembro verde. É. Estourar de fazer Não, estoura palestra, muito, né? Setembro E, vou. Curiosamente, a TV Globo fez um especial falando disso. E assim, 90% do especial da Globo foi piadas que eu faço no meu show, né? É mesmo? Teve piada sua Muita coisa. no show da Globo? É. Naquele especial do Falas? Do Fora de Acesso. E assim, falaram, mas é piada de senso comum. Mas tá, mas eu faço primeiro, né? É Virou senso comum senso depois que eu Tudo é fiz. senso comum depois que alguém faz, né? Claro. Eu acho que... Mas, ó, vamos lá. Eu não sei... Agora eu não falo com a propriedade de vocês, obviamente. Mas nem eu falo com acho propriedade. Nem eu também não quero defender ninguém. Não. Você É o horrível arauto isso, do né? negócio, não. Mas eu acho que Ah, o fato da gente debater mais isso, de provocar debate, é um indicativo de que alguma coisa já começou a se movimentar. Sim. Eu acho que tem um movimento, é claro que demora para engrenar, é claro que... mas Então. a minha impressão de fora, como eu falei, tendo esse cuidado absoluto de não viver isso. Eu lembro muito bem, cara, que eu estava com o nosso parceiro, não vou falar o nome dele porque ele não me autorizou a falar, mas uma vez a gente estava discutindo sobre racismo e ele falou, mano, você pode falar o que quiser. Ele sempre me considerou um brother que entendia tudo. Mas ele falou, sabe por que você não entende tudo? Porque você nunca foi no shopping
e o cara te seguiu, brother. É. Ele falou, nunca foi, cara. Você foi no shopping, o cara te seguiu? Não aconteceu isso Então, com você. Ele falou, você já foi no supermercado e abriu um pacote de salgadinho e foi comer e o cara te pegar e te levar pro caixa imediatamente pra você pagar? Não, você faz compra comendo seu salgadinho e vai lá e paga lá e ninguém te enche o saco. Falou, o dia que você passar por isso, aí você começa a entender o que é. Senão você não entende o que é. Exatamente. E não adianta, mano. A gente tá falando nesse tema que era um tema racial, né? Um amigo nosso que é negro, não adianta, cara. Tem 300 anos de escravidão, não aconteceu. A família veio da Itália, sofreu, se ferrou. E não tem nenhuma comparação. Uma coisa que eu acho que... E eu também não gosto de comparar sofrimento. Então, uma coisa que... Sim. Então, você chegou no ponto fundamental. Eu não gosto que é de comparar o chamado... gosta de... que eu chamo de competição de fudido. Que é discutir Sommelier de quem é mais desgraça. fudido. Sommelier Quem de é mais desgraça. fudido. Porque eu sou negro, eu sofro racismo. Eu sou cadeirante, eu sofro capacitismo, então eu sofro mais. Não tem essa de mais ou menos. É tudo ruim, todo mundo sofre. Todo mundo ruim. Só que assim, na questão da pessoa com deficiência, eu ainda acho... Eu, novamente, falando mais dos nossos do que dos outros, porque os outros a gente não espera nada mesmo, a gente espera do nosso campo. A galera de esquerda não tá nem aí pra pauta da pessoa com deficiência. Nem nos chamados partidos de esquerda, nos chamados partidos comunistas aí. Eu tentei algumas vezes. Aliás, tem comediante aí que se vende agora como o comediante de esquerda que tem processo de capacitismo aí. Sim. E ninguém fala nada porque Virou de esquerda. Oi, eu amo acompanhar o Fabião, porque é assim. Fabião... E é por isso que eu acho que é por causa do Fabião que eu não virei comediante mesmo, porque senão ele ia falar mal de mim. Então, eu amo. O Fabião falou da. Acho melhor não virar comediante. Eu vou pro cemitério, porque acho que o cemitério ele não gosta muito. Eu não gosto, eu tenho Ele não vai, então ele não vai ficar falando mal de mim. O Fabião, eu gosto de acompanhar o Fabião pelo seguinte: o Fabião, há um tempo atrás aí, o Fabião posta uma mensagem lá, uma foto dele se filiando a um partido. Aí ele postou, a unidade popular, não tem problema em falar. se filiando. E ele postou lá, agora estou aqui aderindo a esse novo causa, tal, estou me filiando, tal. 2 semanas depois, o Fabião posta uma nota de repúdio se desfiliando do partido. Mas, peraí, posso explicar? Acaba sendo cômica. Seguir o Fabião é uma montanha russa de emoções, cara. Acaba sendo cômica. Porque, assim, me convidaram justamente para falar de pauta ECD, que eles não sabiam nada, enfim. Falaram, você vai somar com a gente e tal. Eu falei, bem, tá. E eu comecei a falar de acessibilidade, de inclusão, dessas paradas. Falei, não, mas você tá falando da sua experiência pessoal. Como se eu fosse o único PCD do país, né? Como se a acessibilidade fosse para mim, né? Tudo que é lei é feita para mim. Então, assim, falaram que eu tava falando sobre mim. E aí... Tava. Não, também, mas exatamente. Mas é lógico. Mas mais ou você menos... falar de você não significa que o que você não passe... não seja o que mais pessoas passam. Exatamente, eu estou falando isso porque... Sabe por quê? Porque a gente, para pensar no comunitário, inevitavelmente a gente vai associar o indivíduo. É a mesma coisa, a defesa é simples. Eu estou falando disso e vocês estão ouvindo isso a primeira vez, porque é a primeira vez que vocês têm alguém como eu, representando essa parte da população. Aí nós já podemos entrar numa crítica maior. Essa chamada nova esquerda comunista é uma galerinha do sofá, do computador, uma galerinha jovem que tem pouco laço de realidade, que está se radicalizando por influência de criadores de conteúdo, de comediantes. Então, assim, falta um pouco de laço da realidade. A galera se preocupa mais em ler filósofo russo que já morreu há 300 anos do que laço de realidade. Quero falar agora um pouco, porque senão a gente vai deixar para falar... Vamos deixar o ambiente mais legal. Vamos falar de mais gente que morreu. Vamos falar de... Não, outra coisa. O que eu quero falar agora... De crime real. Eu quero falar de livro agora, porque senão
A gente vai conversando, chega no final, eu vou falar correndo do livro de vocês e eu não quero falar com Correndo um certo fica carinho. difícil pra você agora, né? Exatamente, Fabião. Obrigado por lembrar disso. Não, mas eu também tô com o joelho ruim. Acho ruim pra Você todo tá mundo. gordinho também. Fabião, Tô gordinho Paulo, Você era também. mais magro quando conheci. Era mais magro. Era mais magro. O Paulo Fabião tá lançando 2 livros agora. O primeiro, Crônicas de um Humorista Fracassado. Fecha aqui, ô Catriel. Tá pegando bem aí? Mas eu vou jogar também a imagem desses livros na tela aí para você ver. Primeiro, Crônicas de um Humorista Fracassado. E o outro é Capacitismo em Toda Parte. Esse daqui eu já andei dando uma folheada. O Fabião, ele escreveu o Guia do Capacitismo em São Paulo. Caralho. Sabe aonde você pode sofrer capacitismo? Ele dá aqui dicas para você, que é deficiente. Onde você quer sofrer um pouco, quer passar raiva, você vai. Guia de como passar raiva com uma Guia, cadeira exatamente. de rodas. Como É passar raiva com uma cadeirante. cadeira de É rodas. cadeirante. Quer passar raiva? Olha, compra o Guia do Capacitismo aqui, o Capacitismo E em não Toda só, Parte. não só lugares, como pessoas que te fazem passar raiva. Exatamente. inclusive, Ele né? fala do pai dele. Ah, Ele não alivia pra ninguém. Não alivia pra ninguém. Por quê? Fabião, ele... Nos 2 livros são relatos pessoais do Fabião. Em locais onde ele já sofreu capacitismo, em tudo quanto é lugar, né, Fabião? Todo Lugar, pessoas, e principalmente... Então, novamente, eu não... Lugares, pessoas, serviços. Exato. Eu tô... E o outro O também outro é As Então, Crônicas de um que Humorista Fracassado. Em janeiro, eu faço 10 anos de comédia. 10 anos que eu comecei comédia. Então, assim, pra fechar o ciclo de comédia, como eu sou um comediante que deu errado por N... Eu quero não ter problema em falar que eu dei errado. Eu dei errado mesmo. Não tem... Exatamente, ele comemora o ano que vem 10 anos como humorista e 8 que parou. Mas de o ser que, humorista. mas o que seria dar certo também? Cara, mano, é que assim, eu falo que eu dei errado porque eu nem consegui fazer show consigo, porque os lugares não têm acessibilidade. entendeu? Voltamos mais uma vez à questão da acessibilidade. E é isso mesmo. E assim, Eu cansei quando de... eu fui cobrar comediantes de esquerda sobre isso, falar que, ô meu querido, você fala aí que defende todo mundo, defende racismo, sabe? Esses brancos que viraram o arauto da sociedade. Quando eu fui falar sobre capacitismo, você não vai falar nada? Entendi. Aí eu falei, se a própria galera que deveria puxar não tá nem aí, significa... Ô, Fabião, nesse guia aqui no Crônicas de um Humorista Fracassado, todas as histórias têm ligação com capacitismo ou tem Não, tem coisa- outro tipo de frustração? Tem coisa que eu dei errado. Por exemplo, eu posso contar uma. Por favor. Eu, bem no começo, você chegou aí lá, eu não lembro, naquele lugar dos open mic da Augusta. Sim, não vamos falar o nome do É, lugar, não, né? não. Mas fui. Aí foram lá um dia, era um programa da Sandra Arenberg, que tinha de manhã cedo, o sábado. Ah, Falaram, olha, nós queremos fazer uma reportagem com comediantes que estão começando e tal. Beleza. Aí foram lá, entrevistaram a gente, filmaram nosso show. Beleza. Pô, você tá começando, você avisa a sua família, né? Fala, Lógico, assiste todo mundo. Assista de manhã cedo, acorda cedo, sábado, que eu vou passar na 5 da manhã. Era tipo isso. Mano, só que não avisaram a gente. Que não ia passar. Não, chegou lá, era... Hoje nós vamos falar sobre piada ruim. jura que a pauta era essa? Meu Deus do céu! Pô, mas foi muito melhor, velho. Pô, sério que... Tá, mas você avisa sua mãe, seu pai, um monte de gente lá. Não, mas esse é muito bom, velho. Não, desculpa. Cara, eu passei por coisa Não, semelhante. esse é muito bom, cara. Eu Então, não essa acho. história está no eu livro, acho a né? história maravilhosa, cara. É muito Então, melhor, não é tudo cara. sobre capacitismo. Também tem, mas assim, mas não é esse tudo melhor, sobre, pô, entendeu? Cara, uma Desculpa, vez... cara. É bom uma pra vez, caralho, velho. Uma vez eu fui contratado para fazer foto para uma matéria da Veja, tá? É. Revista Veja. E fiz as fotos lá para a Revista Veja. Naquela semana, a pauta da capa caiu.
Era alguma coisa que caiu ali. O cara que me ligou e falou, olha, tem problema a gente usar a tua foto na capa? Ô, louco. Eu falei, porra, você capa da Veja. Estourei, né? Caramba, mas é lógico. Vou parar tudo. de falar mal Não dos é? outros, né? E eu não sabia, eu fui lá, a foto era o seguinte, me colocaram num terno e falaram pra mim, olha, você vai ajeitar a gravata assim, meio que tirando a gravata, e você olha meio pra cima, fazendo uma cara de ruim. Sabe? De Desconforto. desconforto, tá achando ruim a situação, tudo. Eu não sei, eu fui contratado pra fazer a foto, só isso. Bora. Ok, era pra uma matéria do meio E aí eu fiz aquela... E aí você tá vendo a capa agora, tá? Eu tô botando na tela aí. Porque quando eu vejo a foto que saiu na Veja, era o seguinte. Eles botaram a minha foto, diminuíram a minha imagem bastante. Você virou de uma forma que eu pessoa virei com quase que um nanismo. anão. Eu sou quase que um Pessoa com anão, nanismo, cara, né? na Homens foto. de pau pequeno. Não. Como crescem? Não. E aí... Como eles conseguem se reproduzir? E aí, do meu lado da foto, botaram um modelo muito bem vestido, com uma pose heróica. Assim, Você era a sabe? referência de feiura da foto. E aí, não, cara, a matéria era o seguinte: do alto tudo é melhor. Por que pessoas altas e bonitas se dão bem e os gordos Pior baixinhos que eu. só se fodem? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, cara. Do alto tudo é melhor. O cara todo heróico e eu, Danny DeVito, um anão achando ruim ali. Ruim a gravata. Cara, com o terno todo desgrenhado, tudo, caí mais ou Não, menos mas nessa. tem mais uma que também tá no livro, que uma vez me chamaram, que era pra participar de um concurso de stand-up do programa A Eliana, no SBT. Aham. Tá, né? O SBT, TV aberta domingo, né? Bora, sucesso. Legal, né? Assiste aí, pai. Vou bombar. Pai, Não, mãe. mas eu não fui. Esse eu consegui. Agora vamos me redimir daquele dia das piadas ruins. Esse eu Bota aí. consegui. Não, esse eu falei que eu não ia. Esse eu não... Porque pelo menos eles avisaram antes de gravar. Falaram, ó, o concurso é o seguinte, quem vai ganhar 10 mil reais é quem não fizer ninguém rir. Mais uma vez defendendo a piada Ah, ruim. mas seja- eu ia nessa. Eu ia nos dois, velho. Ó, eu ia, cara. Ah, tem que ir. Mas tinha que fazer piada. Você não podia ir lá Não, você contar tinha uma que fazer história o seu triste. show. Quem ganhava era o pior comediante. Era Você quem- devia ter Mas, ido. cara, posso te falar? Eu gosto, por exemplo, eu detesto pessoas. Eu acho as pessoas que imitam bem o Silvio Santos são extremamente irritantes. Mas as pessoas que imitam mal, pra mim. É mais divertido. Porra, velho. O melhor imitador do mundo é o Igor Guimarães por causa disso. Pra mim. Porque ele comprou esse bagulho, velho. Então fica lá tentando e acha. O cara imita mal, cara, ele é divertidíssimo. E eu acho que é engraçado. E esse lance, por exemplo, pelo meu parco conhecimento sobre comédia, é Andy Kaufman 100%. Ah, sim. É isso aí, Eu Andy amo. Kaufman. Fazer as pessoas ficarem constrangidas sem rir. Você devia ter É ido Andy lá, Kaufman. Eu feito acho o que seu você ia manifesto. Eu acho que você ia. Mas eu acho que você ia fazer a galera rir. Ah. Mas eu acho, por exemplo, a piada. Mano, é muito engraçado É. esse lance essa piada, por exemplo, do programa. De ser empolgado e ser as piadas ruins. Cara, isso é muito Você vai engraçado, conhecer cara. agora os piores Os humoristas, piores humoristas do cara, Brasil. muito bom. Não, Não é ó, que não é você que vê, ó. a piada que ele contou, nem sei Ó. qual era, mas, cara, você fazer sua família acordar pra ver que você é muito ruim, é porque você é muito foda. Não, mas ó, fracasso do humor. O DVD participou de muito pequeno fracasso, a gente participou junto. Show que não tinha ninguém. Muito, isso. Lembra? A gente fez um show, lembra? Na época da Olimpíada do Rio, que era no mesmo dia, acho que a final do vôlei masculino. Não foi ninguém. Lógico. O dono do bar não avisou que ia a ter gente show. terminou o show pra uma pessoa. Durante o tio de show. Porque alguém que esse foi. tio tava rindo pra caralho, então... Mas é tipo, E lógico. o cara ficou de refém nosso também. Porque foi todo mundo indo embora, a gente focou no... Então o velho não é que Ele ele não não foi conseguia embora. nem ir no banheiro. Exatamente. Ele não tinha como Não levantar. conseguia, velho. Ele não Não, tinha nós- como fazer nada. Você vai embora, vai Nós embora. ficamos não, uma só hora fica e aí. 20, que era eu, DVD, mais dois Mas, comediantes. mano, esse pra mim, Nós ficamos, isso pra mim é um tesouro, cara. É. Do ponto de vista Não, agora de... que dando. Agora é legal, maravilhoso. velho. Mano, essa história sua no programa das piadas ruins, fazendo todo mundo acordar cedo pra assistir. E ir na Eliana pra não fazer ninguém rir. Ô, velho, eu, se soubesse, eu tinha coragem de ir. Porque pra mim, a ânsia, você não entregar
essa ansiedade vazia de você ter que gargalhar. Porque eu não sei, cara. Esse é um negócio. Eu não sei se é muito esquisitice da minha parte, mas eu acho que essa ansiedade, essa vontade de rir da piada é uma coisa meio baixo astral, meio triste. Sim, eu acho sim. meio triste. Certo. Concordo, eu acho. concordo. Então, quando você não entrega. Por isso que eu falei lá a parada do Kaufman, dele se divertir com o constrangimento dos outros, é uma coisa forte, artisticamente falando. Não sei se eu tô viajando Não, muito. mas o Kaufman é um excelente Eu tô viajando exemplo disso. muito, assim, porque Não? eu acho que esse lance de chega a ser constrangedor, de o cara não conseguir dar risada daquilo. Falando, não vou te entregar, cara. Eu não vou te dar o que você quer, velho. Você não vai dar risada, brother. Você não vai dar risada. Fabião, onde é que a gente encontra o seu livro, Fabião? Comigo mesmo, que eu, Com você mesmo. eu tô... a editora tá escrita aí, mas é uma editora... Não, vai direto com o Fabião. Não, que ela é independente, ela fortalece escritores independentes. Então tá aí o contato do Fabião, os 2 livros aqui. Crônicas de um Humorista Fracassado e Capacitismo em Toda Parte. Tá a imagem do livro aí pra você ver. E o contato do Fabião. Mas o Thiago também tem livro. Também tem. Inclusive, o Thiago, Ana, esses 2... Mande os seus livros que eu vou te mandar os meus. Vou mandar, pode deixar. Vou mandar. Fica Tô aqui com... constrangido de Tá? não ter trazido Imagina, pra vocês. eu também tô muito constrangido de você não Eu ter sei. trazido, porque eu sei. sabe, eu te chamei pra isso, Thiago. Eu sabe? sei, Queria eu seu livro. Inclusive, até porque o tema do seu livro novo, e eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Tá. Lobisomem, Thiago. Isso, conheço o lobisomem do seu bairro. Agora, mas por que cada bairro, toda a cidade tem um lobisomem? Fala um pouco sobre isso. Lobisomem, aquela figura mitológica, folclórica, do homem que vira um lobo, você foi pesquisar e Eu participei de uma caçada de lobisomem. de uma caçada de Em lobos. Várzea Paulista. Várzea Paulista, ali do lado da minha casa, Do cara. lado da sua casa. Do lado da minha exatamente, casa. do Tem lado. lobisomem lá em Várzea. Apareceu muito. Atacou umas galinhas lá. Cara, lobisomem, eu fui... Assim, eu tenho 3 livros, né? Aham. O primeiro é de assombrações da minha cidade, de Campinas. Sim. E eu acho que o mundo não consegue entender a importância de uma história de assombração. A história de assombração traduz imediatamente um trauma. Normalmente, e por essa história ser muito falada, há um diagnóstico muito preciso do tempo e espaço que essa história foi concebida. Então, você só fala aquilo que ainda corresponde a uma ferida aberta de sua cidade. Então, Campinas, por exemplo. Campinas tem uma marca horrorosa de escravidão, de violência contra a mulher. Meio que parecido com todas as cidades do Brasil. Uhum. Então, a gente tem histórias ligadas a isso. Tem uma história mais famosa de Campinas, é do Boi Falô, que é de um homem escravizado que é obrigado a trabalhar numa sexta-feira santa em que nenhum cristão, ou seja, pessoas que são blessed, que têm alma, trabalham, né? E ele tem que colocar canga nos bois. A hora que ele coloca a canga no boi, o boi fala: hoje não é dia de trabalho, hoje é dia de Nosso Senhor. Então, esse cara vira um milagreiro. Enfim, é a história mais famosa da cidade. A gente tem uma história no cemitério da Maria Jandira, que é uma moça que era prostituta, ou há indícios disso, e depois ela se mata e vira uma milagreira. Enfim, então a gente tem, é uma noiva fantasma. Então a gente tem no escopo das cidades as histórias sobrenaturais que correspondem aos seus traumas. O segundo livro meu foi quando eu vim para São Paulo. São Paulo é uma cidade que é um moedor de carne. A gente sabe disso, é uma cidade agressiva. Eu sou apaixonado por São Paulo, tá? Eu acho essa cidade do cara. Não tem cidade mais legal no universo do que São Paulo. Eu adoro São Paulo. Só que ela é um moedor de carne. Ela é uma cidade que te desafia. Uhum. Então, quando eu estava aqui e comecei a estudar, e corresponde a esse período, é um período que eu comecei a estudar mais cemitério. Eu conheci primeiro o cemitério de Campinas, mas depois eu vim para cá. Eu comecei a estudar muito os milagreiros de cemitério. Por quê? Se o meu primeiro livro acabou contando um pouco sobre traumas convertidos em fantasmas, medos, o segundo é pegar grandes tragédias, mortes muito sentidas e perceber o efeito das conversões. Então a gente fala de muitas mortes sentidas, algumas trágicas, É o livro algumas dos violentas. milagreiros, não é? Os Milagreiros, que é meu segundo livro. Que eu adoro esse livro, inclusive. Que é... Eu eu te dei. Esse eu Eu tenho. não tenho nenhum livro seu, bicho. Eu vou te dar todos. Pode. E o Esse eu terceiro tenho. é do lobisomem, que é conheço o lobisomem do seu bairro, porque é um livro de monstruosidades.
É um livro sobre o lobisomem, que é uma criatura mitológica, que a gente tem... Eu trato no livro possíveis origens, do porquê que ele se... E é uma criatura que tem uma capacidade muito grande de adaptação em culturas, então tem quase o mundo inteiro lobisomem. Mas, sobretudo, o lobisomem, em particular, ele tem um signo masculino. E é legal debater isso. Eu falei, esses temas femininos me atraem muito pela preocupação que eu tenho das minhas filhas viverem num mundo de merda. Então, e eu sei que deveria ter tido isso antes, não tem problema. Eu me autoflagelo sempre por não ter descoberto isso antes, ao longo da minha vida. Mas eu percebi que o lobisomem, se por um lado ele é uma criatura muito ligada a violências masculinas, que ao longo das histórias, ao longo dos julgamentos de licantropia, o próprio lobisomem original, que é o Licaão, que era um rei tirano, que por ter descumprido a lei da hospitalidade, que olha que coisa mais atual, né? A gente está falando muito de xenofobia, mas o Licaão foi transformado em um animal por Zeus porque ele descumpriu uma lei divina que era da hospitalidade. Consistia mais ou menos no seguinte: quem chega de boa fé no seu reino, você trata bem, com cordialidade. Licaão, todo mundo que chegava no reino dele, ele matava. E aí Zeus fica puto, transforma ele num lobo, queima o palácio dele. Então, o primeiro lobisomem mitológico é esse. Mas a gente tem aqui no Brasil também, de origem paraguaia, o Luizon, que é o nosso lobisomem da terra, junto com o capelobo, que é um outro tipo, uma outra versão de lobisomem indígena, que na verdade é mais um homem tamanduá ou um homem anta. O Luizon, que provavelmente chama Luizon e depois ele virou lobison e depois virou lobisomem, ele vem do Paraguai, passa pela Argentina e ele é o 7º filho de Taú e Querana. Taú era uma entidade meio demoníaca, mesmo a partir do olhar indígena, uma figura muito controversa, rouba uma indígena linda chamada Querana, casa-se forçado, então tem estupro, tem tudo nesse meio, forçadamente com ela. Jaci, filha de Tupã, amaldiçoa a prole deles, e o 7º filho de Itaú e Querana é Luizon, que é um canídeo, que tem um pênis de anta, que é o maior pau que existe no mundo. É mesmo? Proporcionalmente não tem nada parecido. É um negócio... Então, quando você fala pra alguém, você é uma anta, não O cara deveria deveria ser falar, não muito deveria ser obrigado. ofensivo. A depender do... Ou você é um jegue também, tem É. isso. Mas a anta tem um falo da anta é um negócio imenso. E então ele... Por que ele é e qual que é a outra característica dele? Ele é um tipo de senhor da morte. Ele, quando era uma criança problemática, adorava desenterrar defunto, brincar com os corpos humanos. Então, ele está muito ligado a isso, ao homem e à morte. O poder que há da virilidade, do pauzão gigante e de ser o senhor da morte. Esses são os dois lobisomens que acho que se conformam para virar os nossos lobisomens. Então, o lobisomem é uma figura masculina que absorve, e aí no final a gente vai caminhando por essa trilha dos lobisomens. Então eu passo por julgamento. Eu falo, esse ano a gente está conversando em 2025. Esse ano, 2025, faz 40 anos do primeiro lobisomem que eu me apaixonei, que foi o professor Astromar, de Roque Santeiro. Faz 40 anos, 2025 faz 50 anos da primeira versão de Roque Santeiro, que foi censurada pela ditadura. Ar, né? Tinha o lobisomem na primeira versão Tinha, também? lógico. Então você tinha o professor Astromar. Então tem uma série de coisas que me fizeram falar dessa monstruosidade masculina, porque se por um lado o lobisomem é isso tudo, ele também é em alguma medida inocente, porque ele absorve toda a culpa de violências que homens, gente boa, tranquilos, fazem. Normalmente, quem são as vítimas do lobisomem, pelo menos ao longo da história, principalmente final da Idade Média e início da Idade Moderna na Europa? Mulheres, crianças. A gente tem um contexto de predação também sexual. Então, o lobo, na verdade, ele recebe toda essa carga, na verdade, de pessoas que eram julgadas por licantropia, alguns a partir de metamorfose, outros a partir dessa
desse transtorno psiquiátrico chamado licantropia. O cara achava que era um animal, cometia antropofagia, cometia violências sexuais, tem vários julgamentos de incesto associados à licantropia, e não também que não pudesse ser uma confissão forçada a partir de tortura, porque a gente está falando também de um período inquisitório, né? Mas o lobisomem tem tudo isso, e no final das contas, quando ele vem para o Brasil e vira uma outra coisa, que a gente falou de construção arquetípica, quando ele vira uma outra coisa, que ele tem um componente afetivo muito grande. Porque quando ele vira uma lenda rural e às vezes uma lenda urbana, ele começa a ser, pra gente hoje, uma ponte afetiva muito eficiente, que leva a gente para um tempo gostoso, um tempo que a gente ainda contava história um pro outro, que a gente exercitava a nossa oralidade, que a gente se reencontra com figuras do nosso meio, o avô, a tia, a avó, aquele avô que enfrentou o lobisomem, aquela avó que tinha um lobisomem vizinho. Então a gente começa... Então o lobisomem tem por um lado essa análise mais careta, mais seriona, por outro lado também... Tem esse lado afetivo, esse lado de lembrança, de memória. Muito de gostoso de você contar a história de lobisomem. É difícil alguém que você chegue num lugar e não começa a contar uma história de lobisomem e alguém não tem uma história de lobisomem associada a alguém muito querido. Então, principalmente no interior, toda cidadezinha tem uma historinha assim. O livro traz essas reflexões, mas traz muito caso. Que legal, cara. Eu ia perguntar se o livro era... Pra vocês. Eu quero esse livro, me interessei pelo tema. Eu ia perguntar realmente se tem causos no livro. Então tem causos, tem relatos. Tudo que eu falo, falo com exemplos. Certo. Eu falo dos signos, falo do Sete e o lobisomem, eu falo da bala de prata, quando começa. Você foi na caçada com bala de prata? Não, mesmo? Então, foi muito legal essa caçada, porque foi uma pira. A caçada em Vargem Paulista foi o seguinte: tava com o livro pronto, e aí a galera mandando caso de lobisomem em Várzea. E eu falei, pô, gente, acabei, legal, tem caso, mas assim, eu não usei todos os casos. Eu peguei casos no Brasil inteiro, primeiro para mostrar essa difusão regional. Segundo, para mostrar que o lobisomem, ele tá em todo lugar, e eu não preciso contar todas as histórias. Mas aí a galera começou a insistir, até que me mandaram uma falando, vai ter uma caçada ao lobisomem. Eu falei, pô, caçada não posso perder. Liguei pra minha editora, falei, esquece a diagramação, que eu vou fazer a caçada e vou escrever sobre isso. É o TCC do livro. Depois de contar tudo, participar de uma caçada. Aí eu fui o pessoal de Várzea, eu contatei lá os organizadores, a imprensa me chamou, falou, ótimo que você vem, porque a gente não tem ninguém aqui que entenda de lobisomem, então vão ter um especialista. E, cara, me inseriram num grupo de WhatsApp que era a coisa mais insana do mundo. Uma catarse, o cara que acreditava, outro que não acreditava, um que zoava o outro que falava puto porque foi zoado, e aí demorou pra vir Lula, Bolsonaro, tudo. No grupo do lobisomem, uma caçada. E tem no lobisomem de esquerda, lobisomem de direita. Leva arma, não leva arma, tem arma. Foi incrível, velho, foi muito legal. E o que eu queria mesmo dessa caçada não era a caçada em si, era entender o pânico do lobisomem no ano de 2025, porque eu tinha visto o pânico de lobisomem nos casos antiquíssimos, do século XVII, século XVIII. E aí beleza, vamos lá no dia, fui no dia, cheguei lá, não tinha ninguém. Tinha 150 pessoas, um frenesi, eu achando que ia ter nego com rastelo, com tocha, foice, cheguei lá, não tinha ninguém. Aí liguei pro cara, que era o jornalista que me convidou, falou, cara, não é aí, vem pra cá, pra chácara do empresário e tal. A hora que eu cheguei na chácara, do lugar que não tinha ninguém pra chácara, uma mudança, velho. Cheguei lá, tinha uma caminhonete de safari, com um caçador profissional, com um rastreador que tinha participado, não sei se vocês já ouviram falar do René Murad, que participou do campeão do Largados e Pelados, apresentador da Discovery. Largados e Pelados. Eu falei, gente, vai ter uma caçada de verdade. E aí rolou uma caçada de verdade. Eu fui o especialista da caçada. E a gente fez um procedimento, porque esses caçadores que estavam, samurai, que eram ali, uma liderança de caçadores no Brasil. O cara ele levou equipamento, cara, da Marinha Americana. Um negócio de drone térmico. Meu Deus. A gente fez uma caçada com todos os protocolos de uma caçada que eles fazem caçada de javali. Todos os protocolos de uma caçada real a gente fez. E aí eu falei, mano, mas por que isso, né? E não tava entendendo. E na verdade, teve tudo a ver, foi super interessante
o fechamento. Não era uma coisa exótica, maluca. A cidade mudou a sua rotina por causa das aparições de lobisomem. Porque se por um lado tinha gente zoando, fazendo vídeo fake, não sei o quê, por outro tinha gente assustada de verdade. Por outro, teve bicho morto mesmo por outro bicho. Somados os relatos, criou-se o caldo perfeito para o pânico do lobisomem, que era o que eu queria na caçada. Então eu fecho meu livro com essa história e brincando que se você não conhece o lobisomem do seu bairro, de repente é você. Cara, que incrível. Eu vou tô mandar muito pra vocês curioso o desse livro, eu vou livro. mandar pra vocês. Quem quiser ter esse livro, como é que faz? Pontes Editores. Vende em qualquer Google que você der o Google, que eu conheço o Ótimo. lobisomem do seu bairro, mas quem quiser que eu deixe a dedicatória, entra lá na Pontes Editores. Excelente, excelente. Falei Agora, pra caralho, né? Agora. falamos Porra, emendei dos- uma aqui. falamos dos dois O Fabião livros. ficou 5 minutos sem falar mal de alguém. Não, agora queremos falar contigo. Falamos dos dois livros, ok. Agora eu vou propor para vocês o seguinte: a gente trocar de lado, fazer uma entrevista invertida. Vocês agora me entrevistem. Aí, não, a gente tem tempo, hein? Vamos, por favor, né? Vamos, não é? O programa é meu, então vocês estão convidados agora a fazer uma pequena entrevista comigo. Fiquem à vontade. Eu queria que você, né, como nova pessoa com deficiência, com a deficiência, o capacitismo também vem, né? E você me contou que você, talvez indiretamente, já está sendo confundido com pessoas que estão passando necessidade, né? Ah, então, olha, vou contar. Essa história é maravilhosa, você me contou no off, mas eu precisa de luz nessa história. Vou falar isso. O que aconteceu? Primeiro, falar do capacitismo. O Fabião, a última vez que eu tive com ele, foi há poucas semanas, o Fabião falou, agora você vai começar a sentir o capacitismo. Tá? E eu passei por uma situação que eu, na hora, lembrei de você. Que eu lembrei de você me falando disso. Eu falei, realmente, acontece. Da superação? Eu fui no médico e eu passei por uma situação assim que pode parecer leve, mas eu me senti incomodado, que é o seguinte: o Fabião me relatava isso. Quando você está numa cadeira de roda, as pessoas não falam com você, falam com quem está com você. Caralho. Sabe? Eu fui no médico, cara. Eu fui no médico para fazer um exame e o atendente ali, o recepcionista, em todo o tempo, ele se dirigiu à minha esposa. O que ele tem, o que ele vai fazer, quando quer o retorno, vai falar com quem. E eu olhava para minha esposa ali, falando tudo, eu fiquei quieto. Você E falou, aí, porra, eu perdi uma perna, não foi o meu cérebro. exatamente. Não foi a língua. Não foi a língua, não foi meu Exatamente. cérebro. Eu Mas entendo. na hora que o cara começou a fazer isso, eu lembrei do Fabião falando isso. Porque realmente, quando você está engraçado. numa cadeira de roda, as pessoas... É como se você fosse incapaz de tudo. Inclusive, de responder uma questão simples do o que você veio fazer aqui, sabe? Mas o que o Fabião falou, que eu contei para ele, foi um caso que aconteceu comigo. Logo que aconteceu a minha cirurgia, fizeram uma vaquinha, porque eu estou sem trabalhar e vou ficar assim alguns meses. E como eu sou autônomo, sou palestrante, sou humorista, eu ganho dinheiro se eu trabalho. Se eu E não agora, trabalho, com a falta de acessibilidade nos comedy, esse show tá fudido, né? então. Uns amigos e familiares se mobilizaram em fazer uma vaquinha para mim. E muita gente começou a contribuir e tudo. E a minha história começou a ser contada e saiu em vários portais de notícia. Até para minha surpresa, eu não imaginava que um dia ia entrar na internet e eu ia estar na Fábio Oliveira. Ele chegou e falou, tá, acorde amanhã que vai passar 5 da manhã. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos. E aí, o que acontece? Um cara que é Essa muito é amigo foda, meu. cara. Um cara que é muito amigo meu e é uma pessoa que eu amo e que eu sei que ela tem um carinho por mim. Esse cara tem um carinho por mim muito grande. É o Rafael Ilha. Sou muito amigo do Rafael Ilha. Rafael tem um carinho por mim e eu tenho um carinho pelo Rafael. E o Rafael, um belo dia eu tô em casa e vejo que começa a me adicionar gente aleatória, assim, do nada. Falei, pô, por que Aconteceu alguma estão me coisa. adicionando? E viu meu Pix, começou a cair Pix de R$10, R$5, sabe, R$2. Também de forma... Eu falei, alguma coisa está acontecendo, o que está acontecendo? E aí algumas pessoas começaram a se identificar. Aí eu vim pela live do Rafael Ilha. Eu vim pelo Rafael Ilha. Falei para minha esposa, falei, o Rafael Ilha falou alguma coisa de mim
e deu o número do meu Pix, tudo. Vamos procurar a live do Rafael Ilha pra ver o que ele falou. É, live tá na internet, né? E fui ver, cara, assim. E realmente, o Rafael Ilha fala de mim na live. Ele tem uma live, não sei se é semanal, tudo que ele vai comentando notícias ali da semana. Ele fez mais ou menos o que a Chiquinha faz com o seu Madruga, né? E aí o Rafael Ilha, ele comenta a minha notícia, fala de mim. E o Rafael, ele fala de maneira muito carinhosa, tá? E ele fala assim, ele começa o vídeo e fala, agora eu vou falar de um cara que é amigo meu, nossa, cara que eu amo, gosto muito, cara inteligente, cara divertido, eu já fui no podcast dele algumas vezes, cara, nossa, o cara demais, o DVD Castilho, pô, DVD tá passando por uma situação, passou aí por uma enfermidade, teve que amputar a perna. E ele fala de maneira muito carinhosa de mim, Thiago, me joga lá em cima. Eu e minha esposa começamos a ficar emocionados. Sabe? Falei, pô, que bonito isso, tudo. E aí vem isso que o Fabião fala, do elogio da Chiquinha, não é? O professor de Girafales elogiando o seu Madruga. Ele elogiou o seu Madruga. Porque o Rafael fala tudo isso, me joga lá em cima. Ele fala, mas o DVD é autônomo. Se ele ganha, ele não... Se ele trabalha, ele ganha. Se ele não trabalha, ele não ganha. Cara, eu tinha acabado de sair 2 dias do hospital. Acabado de sair do hospital. Aí ele pega e ele fala, e o DVD tá passando por uma situação de necessidade. Os armários vazios, tá faltando. Você já passou pela situação de faltar comida na mesa? Caralho, DVD tá passando por isso. Dramão. Cara, meteu um... Sentimento Meteu puro. um Sônia Abrão ali. Ele me levou lá em cima, cara. E depois ele me botou, eu falei pro Fabio, ele me botou no farol vendendo bala, sabe, de cadeirante. Você imagina... De um pacote de Mentex. Você imagina, depois que ele vê esse podcast que tem os cadeirantes aqui, ó. Eu vou até deixar o meu Pix aqui, né? Eu também, até aqui que eu posso entrar. Falei alguma Cara, coisa também. eu tava emocionado dele falar bem de mim. Aquela emoção foi virando um constrangimento, ô Thiago. E a minha esposa começou assim, ai, David, que vergonha. É, porque você mora em cidade mais ou menos pequena, né? Sabe? Todo E mundo aí, meio que te conhece, né? E aí ele conhece... Começa a tocar campainha, fala, cara. Não, ele começou... Chega a aí cesta ele- básica caminhando da Zael, E aí né? ele divulgou meu Pix, Zaelinho lá. né? Falou, ele divulgou meu Pix, ele falou, você que puder ajudar, qualquer ajuda é bem-vinda. Dá R$1. Dá R$5. E foram os Pix que foram entrando, cara, assim, tudo. Eu fiquei numa situação... Eu comecei a imaginar, eu falei, nossa, vai dar 2 dias, tá a Sônia Abrão mandando o Alexandre Frota me entregar mantimento, sabe? Não, e fora que você me contou que teve até familiares da sua Teve- esposa que Teve começou a tocar. amiga da Michele, cara. Entrou em contato com ela e falou, ai, eu vi no Rafael Ilha, vocês estão precisando que eu Tem faça duas uma coisas que é foda. Primeiro é o poder de persuasão do Rafael Ilha, porque ele Não, consegue é- converter muita, Não, exatamente. muita gente. E o segundo é como tem gente que assiste live dele, cara. Não, que é um então- negócio não, que eu mas é, imaginava cara. também, mano. Mas as lives Porra. do Rafael é bombada, Porra, cara. Ele tem o programa dele, o Pilhando Geral. Aliás, o nome já é incrível. O nome é fantástico. Pilhando Geral, maravilha, pô. maravilha. Ele abraçou esse lance Ô, da Rafael, pilha, me sabe? chama aí pro Pô, Pilhando Geral, eu preciso vender livro aí. Ah, Mas ele fez isso, cara, num misto de carinho e cuidado. Só que depois eu falei com ele. Falei, Rafa, obrigado. Ô, DVD, espero que tenha dado tudo certo aí, que o pessoal tenha... Falei, tudo bem, mas, cara, deixa eu te falar um negócio. Não tô morrendo, não, cara. Eu saí agora do hospital, não deu nem tempo de eu passar necessidade. Não deu tempo ainda. E aí ele falou pra mim, não, DVD, eu vi notícia falando da Ele se situação. tomou, se tudo. comoveu. Sabe, ele se comoveu, ele quis realmente, foi... O Rafael me parece que ele parece ter um bom coração. Ele né? é, cara. Eu falo que ele é meu malvado favorito. Porque você vê ele nas lives, ele é que nem o Fabião, assim, ele compra briga com todo mundo, cara. Ele fala o que vier na mente, ele não tá nem aí. Porque se teve um cara que já foi cancelado, foi Rafael Ilha. Claro. Sabe? Então ele não tem medo, não tem rabo preso com ninguém. Então ele mete já- a boca, sabe? Ele conheceu o pior, né? Exato. E realmente teve notícia que falou, além de eu estar passando necessidade, falou que o DVD perdeu a perna depois de lutar meses com uma enfermidade. Eu perdi a perna com um negócio, uma infecção que durou 15 dias. Mas você sabe que eu tenho uma querida amiga, eu vou falar isso porque ela fez também publicamente. A Mayara Bastianello, que
uma queridíssima que... foi com você que a gente estava junto? Com Foi. o Manassi, Foi. que a gente bebeu? Ex-namorada do Diegão. E ela trabalhava na Band News e saiu da Band News. E aí ela fez uma live, falou, saí, tudo bem, então tô aqui, brincou, falou, vou começar a mandar currículo amanhã, não sei o quê. E saiu uma nota também na empresa que acabou sendo replicada dela, falando que, nossa, passando currículo, Cara, era uma puta de uma jornalista, um gigante. Mas tudo bem. Exatamente. Enfim. Não, eu entendo perfeitamente as intenções do Rafael. Lógico. Sabe? E, mais uma vez, isso que você falou. Tem um poder de persuasão. Muito Ele é um grande, cara. excelente comunicador, cara. O Rafael é um cara muito mal aproveitado na mídia. Sabe? Porque realmente tem público. Mas é que tem... sabe qual que é a parada? Eu acho que a gente falou muito da higienização das relações, né? Ainda acho que, como outro dia eu vi uma entrevista do João Kleber eu esqueci o nome, o Rivo News, que era um podcast de conversa, e ele tava falando, e eu tava prestando atenção nele, na dinâmica dele, não de agora, do resto, porque foi ficando muito popularesco. Mas é interessante também também é interessante isso, de quem o procura, para quem precisa vender, qual é o anunciante, que hoje todo mundo anúncio, glamour e tal, nada, cara, precisa vender sabão em pó, precisa Exatamente. vender coisa, cara. Mas você sabe, Thiago... Mas ele, cara, tava só um segundo, ele contando da dinâmica que foi, do início, da passagem dele por Chacrinha, de uns lugares, entender que eu, pelo menos, acho que o maior erro da televisão foi exatamente esse sentido da higienização. Essa coisa que da perfeição. O YouTube, que meus amigos estavam me explicando outro dia, que o YouTube nasceu da ideia de ser YouTube. Você, do jeito que você faz, do jeito que você consegue aqui. O seu assim, tubo, não é a sua eu tela. Eu acho que a internet captou o espírito da televisão popular, da televisão que vendia, da televisão que importava anúncio. Porque não adianta, cara. O que você vai chegar pra mim e vai ver um anúncio de diamante? Não vou comprar nunca um diamante. Não adianta, não vai comprar. Agora, sabão em pó você precisa comprar, cara. Detergente precisa comprar. As pessoas comuns compram isso. As pessoas comuns compram cebola, maçã, carne do supermercado, tal. Boa promoção em supermercado, tal. E eu acho que a televisão era isso, cara. Então, eu acho que você tá falando do Rafael. O Rafael é isso, cara. Um comunicador popular. Que é muito bom e muito difícil de ter hoje. A gente tava falando agora, brincando sobre o influenciador. O nosso projetinho tá começando a ter uma certa relevância no universo. Ele tem o Que Te Assombra tem 4 leis aprovadas. Tem 3 leis aprovadas. Tem 3 livros publicados. Então, fora do mundo digital, ele tem um tamanho importante. Tem uma relevância, eu acho, pelo menos. Sim. Mas dentro do digital, não. Mas também não é tão insignificante. Cara, não tem tudo isso de dinheiro, cara. Não tem tudo isso de dinheiro, cara. Sacou? Não tem essa grana de ter 5 Lamborghini e tal. Eu conheço grandes youtubers que têm uma vida legal, ganham uma grana pra viajar. Mas não é que tem nem 3 jogador de futebol, Lamborghini, cara. Não tem, é uma minoria mano. muito pequena. Não tem 3 Lamborghini, cara. Não tem 5 helicópteros, entendeu? Então, não isso eu acho que é uma coisa artificial, anabolizada. Eu acho que a televisão, pra viver forte, pujante, porque ainda um puta canhão, televisão, precisa ter assuntos populares, não adianta. Então, mas você sabe, o DVD falou isso, e talvez agora chegue bastante pro DVD. Há uns anos atrás me ligaram, eles adoram me ligar pra essa roubada, da produção do Luciano Huck. Se eu não queria participar com a minha esposa. Eu não lembro o nome do jogo, mas é aquele jogo que você joga. As bolas, né? É a bola no... Pra ganhar 50 mil. Eu falei, 50 pau, tô duro pra cacete, né? 50 pau é muita coisa. Mas falaram, não. Mas você vai ter que necessariamente contar uma história triste. Porque assim, óbvio, pra eles era ótimo, né? Um cadeirante que namora uma mulher negra. Então assim, era o pingo da
minoria, né? É. Só que assim, eu não poderia simplesmente ir lá e jogar o jogo, né? Eu tinha que contar uma história de... porque... Uma história que não existe na minha vida. Eu passo fome, Uhum. a minha mulher toma 5 ônibus para ir trabalhar, a gente ajuda 55 crianças pobres, não sei da onde. Falei, não, mas eu, por mais que eu seja cadeirante e tal, Não tenho essa sou história triste. miserável. Tipo, eu tenho uma vida com dificuldade, mas tá tranquila. Então, não serve. Olha, mais uma vez quero aqui pedir pro Fabião me recomendar, porque Hulk, você quer história triste? Vem em mim, Hulk, sabe? Vem em mim, eu tô precisando comprar uma perna. Sério, tô precisando de verbo pra comprar minha prótese, tô com história triste. Olha, vem em mim, Luciano Huck, tá? Me passa o contato da produção, tá bom? Meninos, eu tenho que encerrar esse programa, tá excelente o nosso papo. Vocês são duas pessoas que falam muito pouco, a gente tem que ficar cutucando ali, porque vocês falam pouco. Faz a segunda parte, Vamos ter que terceira, voltar. né? Sentiu uma ironia. Vamos filha da ter puta. que voltar. Antes de terminar o nosso programa, eu quero deixar para você, aí você deve estar assistindo esse programa se perguntando, nossa, DVD, mas que bela camisa você Bonita está usando, mesmo, hein? não é? Bonita Bonita, mesmo. Não é? O Realmente. seu Essa Valença, Dominguinhos ali. Então, quem mais? olha, tem Elba Ramalho, tem Maravilhosa. O Rei do Luiz Baião, Luiz Gonzaga. Gonzaga, bonito. Essa camiseta, o tema dela são cantores do Nordeste. Essa camisa, cantor- não é essa camiseta, camisa, não. o tema dela, essa camisa, o tema dela são cantores do Nordeste. E você deve estar se perguntando onde o DVD conseguiu essa bela camisa. Learte, meus amigos, a melhor camisaria do país. E olha, Eu a só acho malha- que os convidados deveriam ganhar camisas aqui. Também acho. vamos tentar isso mais pra frente. Não, mais pra frente não, porque... eu Não ferra tá minha aqui. parceria, Fabião, por favor. O Fabião já quer foder o seu rolê, velho. Vamos conseguir agora. Não, mano, então Eu tô- tá uma merda. Eu tô falando pra você, sabe? Pô, Tá errado. Pô, eu tinha que arrancar uma perna pra conseguir essa parceria. Sabe? A Learte é a melhor camisaria do país, com esses temas incríveis. Olha, tem tudo quanto é uma gama, assim, de temas incríveis. Tiago, você gosta de camisa assim? Eu vou te passar. Obrigado. Vou te passar o site e também não só o site. Você quer comprar, tá aí agora na tela como você faz para chegar na Learte. E também usando o cupom DVD Castilho, você tem 10% chique, de desconto, não é? 10% de desconto. É. Você pode... Ele tá se sentindo culpado agora. Ele teve 1 segundo de culpa. Você faz o seu contato também pelo WhatsApp, pede ali o link, tudo faz sua compra pelo WhatsApp. Olha, vá correndo na Learte e eu fico... Você mandar os outros correndo é foda, hein? Exatamente, você que pode correr, eu e o Fabião não. Nós o vamos, Thiago pode. nós também. vamos com Você já gente falou nos que eu tô gordo empurrando. também. Vou ficar sem joelho. É isso, eu espero que a dona da camisaria goste desse merchan que a gente fez assim, né? Dessa forma. E é Não, mas isso. eu posso chamar, Pois não. chamar a atenção pro interesse que ele destacou. Então, Exatamente. Não é Não, questão... eu não gostou quero tanto, ele não gostaria de pegue com uma. ele querer de graça. Você Não, pega ele ele- ter gostado tanto, ele quer. Ele É queria lógico. não Não é é? verdade? É lógico. É lógico. Não, é isso. E você sabe que aqui, no Pô de Ironia, toda semana um convidado incrível. A de hoje não foi diferente. Encontros inusitados. Isso é um tipo de programa que eu gosto de fazer de vez em quando. Fazer encontros inusitados. É o segundo encontro que eu faço aqui com amigos que... Nossa, mas se conheciam. E eu também pretendo colocar pessoas que não se conhecem. Não é legal? Pegar duas pessoas que Uma não se pessoa conhecem que para se não se conhecer na dá mesa. também é bom. Bacana. É, Rolar um... Mas tá na moda. Você quer voltar mesmo, né? Porque pessoa que não se dá é o que mais você tem de sugestão. Assim, eu sou o único que gosta de você. Então, você não sabe como foi duro achar alguém. Ele falou, deixa eu começar pelo único que gosta do Fabião. Não sabe como foi duro achar. Procurando na lista. Esse não, esse não, esse Eu mostrei, fui mostrando meus contatos pra ele, Fabião, não. com quem? Tiago, a letra... Fala, pô, a letra esse eu T. gosto. Não, ele começou pelo A. Ele começou A, B, C. Chegou no... Excelente, tá aí o contato dos meninos na tela. Não deixe de ir embora sem se inscrever aqui no nosso programa. Muito obrigado, meninos, e até a próxima. E vai ter Agradeço. essa próxima, Vamos ver tá você, ok? cara. Muito bom bom. Legal, você. obrigado pelo convite. Ele sabe que eu Valeu. gosto muito de Pra vocês. vocês. Eu também.
Eu também. São uns puta cara, vocês dois são foda. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.